Fala galera, beleza? Estamos aí com mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo vai ser bem diferente, pelo menos dos últimos que eu montei, pois eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial. Não que eu tenha muito a dizer sobre isso, pois a minha opinião, né, tudo que eu tenho a falar mais sobre esse assunto, seria mais num quesito mais filosófico sobre o que de fato é uma inteligência, se as nossas atuais inteligências artificiais realmente são inteligentes ou não. Enfim, tudo começa de ontem, que eu tava pensando pra caramba. Eu não dormi direito, fiquei acordado pra caramba, não consegui dormir. E nessa de não dormir, tava pensando. E nessa de ficar pensando, vira e mexe eu fico me questionando muito sobre, cara, como que de fato funciona uma inteligência caso ela fosse realmente autoconsciente. Não uma inteligência como temos hoje, como o GPT e as demais inteligências que temos por aí, mas sim uma inteligência que realmente fosse autoconsciente. A partir de que princípio isso poderia ser feito? E se fosse feito, como isso funcionaria? Quais seriam as regras? E ficou quebrando a cabeça. Obviamente, jamais vou encontrar resposta para isso, mas mesmo assim não custa nada pensar e tentar entender, enfim, como poderia ser. Então, pensando nisso, eu tentei imaginar quais seriam os principais parâmetros iniciais na qual a gente poderia conceber toda essa ideia, toda essa estrutura que pudesse montar algo inteligente, que esse algo inteligente realmente conseguisse atingir uma autoconsciência, entendeu? Obviamente eu também não vou conseguir entender isso, nem pensar como que isso seria possível, então todo o meu questionamento e pensamento ficou focado em apenas uma única coisa muito primordial. Quais são os passos iniciais que nos permite definir que algo é inteligente? Quais são os passos iniciais que nos permitem definir e dizer que para algo ser inteligente deve começar por esse caminho, entende? Então, começando por esse questionamento, que eu fui formulando na minha cabeça certos princípios que eu julguei que dentro disso talvez eles seriam os princípios básicos para qual nós pudéssemos afirmar que, poxa, seja lá esse sistema inteligente que seja autoconsciente, para ele ser assim, provavelmente ele partiu desse início aí, certo? Então com isso eu acabei pegando meu telefone, né, saí anotando tudo que eu estava pensando, porque eu sabia que no dia seguinte, muito provavelmente eu já nem ia lembrar direito de como eu formulei minhas ideias e tudo mais, teria dificuldade para lembrar, vamos dizer assim, né, para recapitular tudo que eu tinha pensado na madrugada passada. Então eu saí anotando no meu telefone tudo, vamos doido. Fui anotando, e chegou hoje na hora do almoço, eu voltei à tona, né, fiquei pensando um pouco nisso, e acabei abrindo o chat GPT e fui questioná-lo sobre todo esse pensamento que eu tive. Na verdade, eu quis entender a opinião dele a respeito dessa minha ideia e, a partir disso, iniciou-se uma longa conversa. Então, assim, a grande moral do vídeo de hoje foi que eu achei que seria muito interessante eu compartilhar essa conversa com vocês. Eu acho que foi uma conversa bem legal, então que daria um vídeo maneiro de se assistir e de se refletir de como que pode acontecer uma inteligência autoconsciente. A inteligência não consciente, ela pode parecer ser consciente pra gente? Essas são perguntas bem mais filosóficas. Embora o canal seja de tecnologia, esse vídeo ele tem uma tonalidade mais questionadora do que tecnologia ao pé da letra em si, certo? Não vamos falar de programação, como implementar, não, mas é mais um lado questionador sobre esse assunto que nos cerca, que é tão fascinante quanto a inteligência artificial. Então, o vídeo vai ser o seguinte, vai ser um react sobre a conversa que eu tive com o ChatGPT, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Eu vou continuar aqui, eu vou ler, pelo menos a mensagem que eu formulei com vocês, como já está na tela aqui, só para vocês terem uma noção do que eu estava pensando no momento ontem, às tantas da madrugada, me questionando sobre inteligência artificial, ok? Vamos lá. Um sistema inteligente é algo que é capaz de se auto-organizar, criando novos padrões em um ritmo infinito na medida que recebe novas entradas de dados. Então, a princípio, todo esse questionamento foi baseado na seguinte ideia e premissa. Nós, como indivíduos, seres humanos, podemos se dizer que nós nascemos sem inteligência nenhuma. Somos uma casca vazia a nível intelectual falando, certo? Não temos nada. Porém, é muito óbvio de inferirmos que nós somos meio que um sistema cheio de entrada de output. Essas entradas vão entrar no nosso sistema, vão processar algo. Esse algo inicial ele vai se ampliar e vai gerar uma saída. E isso é um ciclo infinito. Os outputs estão aqui. É o mundo onde você vive e eu vivo, onde todos nós humanos vivemos. A cada segundo de nossa vida estamos recebendo input o tempo inteiro.
esse input está processando, está ampliando a nossa base de conhecimento e por aí vai. Então, a princípio, eu quis dizer isso. Aí, continuando aqui, né? Ele começa vazio, mas é capaz de receber um input. Esse input gera um padrão. E a cada novo input, esse padrão inicial se reorganiza e forma um novo padrão mais complexo e assim fica em um loop por todo o ciclo de vida desse sistema. No caso, esse sistema seriam nós mesmos, né? Um indivíduo, ser humano. O aumento de complexidade, em algum momento, torna o sistema auto-inteligente por si só, a ponto de um dia se auto-refletir e conseguir conceber a ideia de como ele pode ser originado. Então, assim, eu comecei pensando, tipo, eu acredito que a inteligência em si, ela deve começar de princípios muito elementares, muito básicos. Vamos supor que, sei lá, vamos fingir aqui que por algum momento na história da humanidade realmente foi descoberto como a inteligência surge. Se esse dia chegar, eu tenho certeza de que o processo inicial é algo tão simples e básico quanto uma aula de programação básica. Tipo, as instruções são muito elementares. Não tem complexidade absurda. A complexidade absurda, ela surge a partir do momento que o sistema cresce. Aí tem essa tendência pelo crescimento. Mas na parte inicial, eu acredito que seja algo muito elementar, muito simples. Porém, é uma coisa que, na medida que cresce, meio que cresce de uma forma fractal, vamos dizer assim. Ele meio que se auto-replica. É complexo de falar, mas, enfim, continuando aqui. O instinto é um comportamento primário sem inteligência. Assim, gente, as coisas só foram vindo na minha cabeça, eu saí digitando. Como se fossem regras, premissas básicas, que definisse algo que seria inteligente, ok? Então, vamos lá. O instinto é um comportamento primário sem inteligência. Ele apenas seria o firmware que guia a auto-organização da formatação dos padrões que no futuro podem dar origem a uma inteligência. Por quê? A princípio, eu imagino o sistema, ele é uma casca sem nada, vazia. Porém, quando os dados, os inputs, que são o sistema, né, o mundo onde a gente vive, dão de entrada em nós, o sistema, o processamento que vai acontecer lá dentro, ele precisa de algo, de um guia, de alguma coisa que eu norteie, na qual ele seja capaz de processar a informação, se ampliar, se desenvolver. Então, eu dei nome de firmware. No caso, firmware seria como se fosse um instinto, uma regra básica que norteia para onde esse conhecimento pode se expandir. É como se fosse... Quando falo em inteligência artificial sobre treinamento supervisionado, imagine que você está treinando algo e você define isso é o correto e isso é o errado. E isso aí norteia a base de todo o início do ciclo de como se forma a inteligência, certo? Pense nisso como, por exemplo, nós como nascemos, existem instintos primários básicos. Por exemplo, você vai evitar morrer de qualquer maneira. Se algo te ferir, você reage de maneira que não agradável. Não é algo que você quer para você. Você não quer a autodestruição de si mesmo. Instintivamente, você tende a ser assim. Esses instintos, não só esse, como vários entre outros que nós seres humanos temos, animais, qualquer outro ser vivo também tem, veio na minha cabeça ontem como se isso fosse uma base inicial que não é inteligente por si só, mas está lá para nortear como as regras que vão formar a base da inteligência vão se comportar. Seria mais ou menos por aí. Desculpe se o vídeo estiver parecendo uma loucura, mas eu só estou compartilhando as ideias que me veio à cabeça numa madrugada sobre inteligência artificial, ok? Continuando mais um pouco. A inteligência precisa de memória. Os padrões formados devem representar uma memória fixa que representa o aprendizado. O sistema inteligente necessita-se de um ser, um indivíduo que vai receber toda a informação em forma de padrões. Este ser por padrão, já deve ter um sistema capaz de receber entrada de dados, computação desses dados e saídas. Já deve ter, né, um sistema capaz de receber entrada de dados, computação desses dados e a saída desses dados. No caso, o que eu estou querendo dizer o sistema, como eu disse inicialmente, seria nós mesmos, nós, indivíduos, como seres humanos. Nós, por padrão, temos que termos a capacidade de receber dados, os inputs que provêm do mundo externo. Precisamos estar dentro de um universo, de algum local, ou seja, esse local é onde o input vai entrar através de nós. Dentro de nós, após receber esse input, nós vamos processar essa informação. Essa informação, uma vez processada, ela vai ter uma saída de volta para esse mundo externo que nós vivemos, certo? Essa saída para o mundo externo, ele vai ter uma volta, vai ficar nesse vai e vem, na qual a gente vai computando novas informações. Porém, esse vai e vem que fica computando essas informações, eles meio que tentam atender esse tal do firmware que eu nomeei. Aceite esse firmware como instinto. Vou nem usar esse nome, vou usar instinto, certo?
Porque você recebe o input, processa algo e devolve a informação. Porém, esse input é como se ele estivesse atendendo às vontades do seu instinto, ok? Então, se você recebe um input que colocasse sua vida em ameaça, provavelmente o seu instinto vai guiar ao seu processo de formação de inteligência que isso não é algo aceitável. Então, você vai aprender a evitar esse estímulo, ou seja, essa recepção, esse input de dados que você receber, o seu sistema que está formando a inteligência, a capacidade de crescimento, a negar isso. Então, é o aprendizado. Se você se deparar com isso de novo, você vai evitar, certo? Isso acontece com a gente o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, é mais ou menos isso que eu tento dizer a princípio. Universo finito, definido. Aí que eu pensei o seguinte, tá, vamos tentar imaginar o básico do básico do básico de como que poderia ser uma inteligência. Vamos tentar imaginar e representar uma inteligência da maneira mais elementar possível. Aí eu imaginei, pô, tá, imagina um universo 2D, uma matriz. Imagine um tabuleiro de xadrez, vai ser um universo 2D, quadro quadrado vai ser um espaço, as bordas eu vou definir como uma parede, e um único quadrado vai ser um ponto de saída. O tal instinto primordial desse indivíduo, ele vai ser um único ser, né? Um quadradinho ocupando aquele espaço, entre vários quadrados. O único instinto que ele vai receber, primordialmente dentro dele, é que, caso ele chegue até uma parede, ele não quer isso, ele vai evitar isso o máximo possível. O sistema que vai produzir, se auto-replicar dentro dele e crescer, formando um comportamento inteligente, vai tender a guiá-lo de que, toda vez que ele tocar numa parede, isso não é desejável. Seria uma analogia a você ser cortado, alguma coisa que a gente não quer para nós mesmos. Entendeu? Então, como autopreservação desse indivíduo, neste exemplo, tocar uma parede não é bom para ele. Então, ele vai sempre evitar essa parede. Porém, se ele conseguir a saída vai dar para ele um estímulo, segundo o instinto primordial dele, de que isso é uma coisa boa para ele. Então, à medida do momento, ele vai se deslocar por esse local de forma totalmente aleatória, mas à medida que ele vai recebendo os inputs do mundo externo, que é essa matriz bidimensional, à medida que esses inputs externos vão entrando para esse sistema, que é esse ser, e as entradas que computam algo que o instinto dele não aceita, ele vai começar a determinar um conjunto de padrões que se formam dentro dele, na qual vai guiar ele a não conseguir mais chegar perto de paredes. E a partir do momento que ele identificar uma saída, ele vai tomar como comportamento sempre se redirecionar para a saída. Então, essa ideia maluca que eu tive, eu fiquei imaginando, então isso poderia ser o princípio bem simples, super simples, para tentar representar uma inteligência, certo? Então eu fiquei formulando isso, então por isso essa é a parte do texto que eu estou falando aqui agora. Porque eu meio que saí cortando coisa, pensei uma coisa, digitei. Aí veio logo uma outra coisa saí digitando, entendeu? Então eu só vou ler aqui para a gente finalizar essa parte. Um universo finito definido por uma matriz simples, que vai representar um espaço bidimensional. Algumas localidades desse ambiente vai representar uma saída, conforme eu acabei de falar, enquanto as localidades mais extremas vão representar uma parede. A ideia de simular um quadro em 2D com uma única saída, que seria a porta, neste micro-universo existirá um único indivíduo que ocupará uma posição na matriz. Beleza, até aí tudo conforme eu expliquei. Ele possui um padrão, um único sistema de entrada, que representa se ele tocou uma parede ou não. Isso é firmware, ou seja, seu instinto primordial determina que ele deve tocar as paredes, determina que ele não deve tocar as paredes, ok? Beleza. Ele é capaz de se mover dentro da matriz, cada movimento alimenta o seu sistema de padrões. Então vamos lá, voltamos com essa ideia, né, essa narrativa que veio loucamente, tá, que eu estou pensando e compartilhando com vocês, o sistema de padrão deles começa vazio. Os inputs vão chegando e esse sistema ele vai se auto-organizando por si só, criando novos padrões em cima de novos padrões, com base nos inputs recebidos. Aí beleza. Ou seja, o mundo exterior envia entradas para o sistema do indivíduo. Ele processa esses dados e retorna uma saída. À medida que esse sistema acontece, seu sistema interno de padrões vai se auto-ajustando para dar movimentos que o levarão para uma posição da matriz que não represente uma parede. Pois o seu sistema de geração de padrões se desenvolve sendo guiado pelo seu firmware, ou seja, seu instinto. Que isso tende ao indivíduo a capacidade de aprender a se movimentar somente rumo à saída da matriz, pois ele vai sempre evitar se movimentar para uma região que representa uma parede. Então aqui só foi a descrição de tudo que eu expliquei. Um exemplo é muito simples, cara, é muito básico, mas ele tenta ilustrar a ideia base de uma inteligência
no seu contexto mais primordial possível. Entende? É uma ideia muito simplista, muito básica, mas para tentar ilustrar como que poderia ser um surgimento de uma inteligência. Porque o que seria uma inteligência? Nada mais é de que tomadas de decisões, existe uma resposta dada a você que seus instintos aceitam ou não. Quando você rejeita, a próxima interação, você meio que se auto-organiza seus padrões para você evitar isso e tomar uma decisão diferente. Entende? É como se seu instinto fosse seu guia. E nesse processo de seguir o seu instinto, nesse passo a passo, os padrões vão aumentando e vão tomando complexidade cada vez maior, que eu acredito que uma hora ou outra comece a se tornar inteligente. Mas a parte de inteligente, autoconsciente, então, gente, é uma coisa que deve ser em níveis inimagináveis. Aqui eu só estou contextualizando um exemplo muito básico, algo muito elementar, mas que eu acho válido a conversa, apesar do papo parecer estar bem maluco. Tá, beleza, daqui, gente, foi a pergunta que eu fiz hoje para o ChatGPT. Baseado nesse insight que tirei de minha cabeça, como poderia ser o funcionamento de uma inteligência? Me propõe ideias de como poderia ser a implementação em linguagem de programação, ideias de um algoritmo que seria capaz de representar um padrão que demonstre ou simule um aprendizado. Essa simulação deve ser feita apenas utilizando uma estrutura de dados. Aqui eu só dei um input, eu só queria saber o que a IA ia falar, entendeu? Só isso. A IA deu uma resposta. A ideia que você apresentou reflete os princípios de aprendizagem adaptativa em sistemas inteligentes e a evolução de padrões em respostas a estímulos. Para implementar isso em programação, podemos criar um sistema simples, inspirado nesses conceitos, usando linguagens populares, como Python. Abaixo está uma ideia, aí aqui embaixo ele só vai representar a ideia de como isso poderia ser implementado. Obviamente isso é bem elementar, bem simples, mas essa resposta, eu vou vir descendo aqui, ela não vem muito ao ponto na qual eu quero trazer para vocês, porque para mim o que é mais interessante é a conversa que vem depois, e não a solução, a suposta solução que o ChatGPT deu com base nessa minha ideia maluca que eu tive de tentar imaginar como que poderia ser a inteligência artificial consciente, como poderia ser o princípio de uma inteligência artificial consciente. Bem, pessoal, vou continuar aqui com algumas das perguntas, não vou colocar todas, mas vou colocar as que eu achei mais interessante para esse contexto. Aí eu vou ler aqui rapidinho, uma das perguntas que eu fiz. Consegue me descrever o que acontece dentro de você? Qual computação é feita para que seja capaz de me responder? E, além disso, me descreva também como seria este mesmo processo caso você estivesse em suas fases iniciais de treinamento. E também, como seus padrões se organizam internamente para que você seja capaz de me responder com precisão. Eu fiquei em dúvida para tentar entender como que funciona o processo de entrega e resposta. O que internamente acontece dentro dele para que ele consiga me dar respostas tão precisas e tão convincentes, tão interessantes, certo? Aí, beleza, vem ele me respondendo. Eu vou explicar como funciona em 3 níveis. Como sou implementado atualmente, como o aprendizado ocorre durante o treinamento inicial, fase de desenvolvimento, e como os padrões que utilizo são organizados internamente para produzir a resposta precisa. O que acontece agora para responder sua pergunta? Beleza, quando eu envio uma pergunta para ele, ele vai me responder o que acontece a princípio dentro dele. Eu sou um modelo treinado com ChatGPT, baseado na arquitetura Transform, tal, funcionamento atual, pode ser dividido em algumas etapas. Beleza, a entrada. Quando você me faz uma pergunta, ela é transformada em uma representação numérica, chamada vetor de embeddings. Cada palavra ou fragmento de frase é mapeado para números baseado em sua posição em relação com outras palavras no texto, tokenização embeddings. Provavelmente aqui eu consigo imaginar que as palavras elas devem ter representações numéricas, e essas representações numéricas ela tem seus devidos valores, que, feito cálculos em cima desses devidos valores, é possível calcular a aproximação de uma palavra com outra, e através disso tirar inferência de aproximação sobre se tal palavra tem a ver com isso ou não, e tentar contextualizar mais o que está acontecendo, ok? Aí vamos lá, cálculo interno, que é a parte da inferência. Camadas de transformação. O vetor passa por diversas camadas de neurônios artificiais, que capturam padrões no texto, como conexões semânticas e dependências contextuais. As atenções internas, self-attention, ajudam a decidir quais partes da pergunta são mais importantes para gerar uma resposta. Então, assim, é uma parte de cálculo, onde as palavras elas são divididas, são transformadas em valores numéricos, e em cima desses valores numéricos é feito todo um cálculo para tentar descobrir as proximidades, relações semânticas e tudo mais
entre essas palavras, contextos, como funciona. Pelo menos como funciona do ponto de vista de como nós humanos, né, interpretamos essa parte semântica relacionada à nossa conversa quando conversamos. Decisão de resposta. O modelo calcula probabilidades para as próximas palavras possíveis. Em vez de gerar tudo de uma vez, ele prevê uma palavra token por vez com base no contexto acumulado até ali. Então, assim, é meio que vai uma palavra, calcula, descobre a próxima, vai uma palavra e vai um por um. Não segue tudo como um todo. A geração. Após calcular as probabilidades, a palavra com maior probabilidade é escolhida, com variação dependendo do controle de diversidade, como o seu uso de técnicas de temperatura, e esse processo continua até a conclusão da resposta. Aqui nessa parte de temperatura, eu consigo imaginar que seja algo parecido com, vamos te dar um exemplo, hoje está chovendo, eu não vou à praia. Isso é uma coisa. Hoje está chovendo, hoje eu não posso ir à praia, isso é uma variação. Hoje está chovendo e eu não quero mais ir à praia. Existem infinitas respostas para esse contexto. Só que as respostas que vão dar na mesma solução, né? A resposta é a mesma. O entendimento entendimento sobre o que vai ser falado no final é o mesmo. Mas a forma de falar são diversas, são infinitas maneiras de se falar. Porém, dependendo do contexto anterior, talvez ele consiga calcular uma possível melhor resposta entre as opções. Finge que existem 10 possíveis respostas, todas elas vão satisfazer a pessoa como uma resposta. Porém, ele tenta calcular qual dessas talvez se encaixe melhor ainda dentro do contexto. Ou seja, baseado aqui no que ele falou, técnicas, né, de temperatura, qual palavra teria um contexto mais quente. Dentro dos cálculos, quais palavras, né, teriam uma temperatura mais quente para poder ser colocada como prioritária com relação às outras. Algo mais ou menos assim. Pelo menos que eu estou tentando entender, tá, gente? Eu não sei porra nenhuma. Eu só estou tentando entender, só estou filosofando nesse vídeo e estou compartilhando tudo isso com vocês, ok? Saída. Os tokens gerados são transformados de volta em texto humano e enviados para você como uma resposta. Beleza. Então, todo esse processo que acontece está uma resposta como essa, na qual é perfeitamente entendível, totalmente coerente, e eu estou conseguindo aqui montar um vídeo para poder explicar e passar esse conhecimento adiante. Aí vamos para a segunda etapa da explicação dele. O que acontece durante a fase inicial de treinamento? Aqui eu busquei entender, né, perguntando a ele se, supondo que ele está em suas fases iniciais de treinamentos, como que acontece quando as respostas são enviadas para eles, o que acontece? Ele dá respostas ruins, respostas precárias, ou ele dá respostas totalmente aleatórias ou ruins? Eu queria entender mais ou menos como isso funciona. Durante o treinamento inicial, meu sistema é construído a partir de padrões simples e sofre ajustes gradativos por meio de aprendizado supervisionado e por reforço. Eu já li um pouco sobre inteligência artificial, né? A parte mais técnica, são termos usados dentro do contexto da inteligência artificial. Se eu não me engano, eu acho que o aprendizado por reforço... não vou tentar explicar isso que eu vou falar merda. Mas eu acho que o supervisionado é, obviamente, ter um ser humano que fica validando se a resposta está dentro do esperado. Agora, por reforço, eu não lembro. Provavelmente, alguma fase que eu li no passado, sabia, mas não vou me passar vergonha tentando explicar uma coisa que eu não sei. Inicialização. Os pesos e conexões aleatórios. No início, minhas conexões internas, matrizes de pesos entre os neurônios, são inicializadas de forma aleatória. Isso significa que minha saída para qualquer entrada é essencialmente um ruído incoerente. Então, pela essa explicação dele aqui, tudo dá a entender que o processo inicial, quando ele está nas suas fases iniciais, toda a base de entrada que ele recebe vai processar saídas que não tem coerência nenhuma, não funcionam. Porém, apesar de não estar funcionando ainda, esse processo é importante porque ele está fazendo o seu aprendizado. Eu vou fazer uma analogia com uma criança. Você não espera virar para uma criança e fazer uma pergunta, como você faria com um adulto, e você não vai esperar que ela te responda como uma pessoa adulta. Ela está em fase de aprendizado. Por mais que ela não te responda, essas informações estão contribuindo para que lá na frente, um dia, ela consiga te responder. Beleza? Então, a grosso modo, é isso que eu estou entendendo. Beleza. Vai falar aqui do treinamento supervisionado. Um enorme conjunto de dados textuais é alimentado e o modelo aprende ajustando as conexões internas, né, os pesos, de forma que a saída do modelo se aproxime de resposta esperada. Então, meio que durante o treinamento, obviamente, vai havendo uma melhoria. Então, ele vai conseguindo, de pouco a pouco, dar respostas que eram coisas embaçadas, sem contexto nenhum, a pequenos contextos. Coisas que talvez fazem um pouco de sentido ali, um pouco não, mas você percebe uma melhora. O treinamento usa uma técnica chamada backpropagation.
onde o modelo compara a sua saída com a resposta correta, calcula o erro, né, a diferença, e ajusta os pesos para minimizar esse erro. Então, meio que você pode ver que há uma comparação com a resposta correta, ou seja, a resposta correta é como se fosse um parâmetro, um alicerce na qual ela se encosta para poder ter referência. Então, assim, pelo menos eu, como vejo as coisas, para que um comportamento inteligente seja viável, possível de acontecer, não tem para onde fugir, tem que ter uma referência de alguma coisa. Algo que diga para essa suposta evolução que, opa, não é por assim, por aí, é por esse caminho. E ele se autoajusta para que na próxima oportunidade, na próxima interação, ele consiga estar próximo do ideal, da resposta correta. Refinando o aprendizado de reforço, depois do treinamento supervisionado, há uma etapa adicional que foca em ajustar respostas para critérios específicos, como relevância, precisão e estilo, dependendo das metas do sistema. Feedback humano muitas vezes é usado nessa etapa. Eu acho que aqui, critérios específicos como relevância, precisão e estilo, talvez sejam treinamentos um pouco mais específicos para certo comportamento esperado, não sei. Vocês já utilizaram alguma ferramenta de IA que ela tenta simular o comportamento de ser uma pessoa. Já, eu quero um prompt, quero que você se comporte como se fosse Steve Jobs. Então ele vai ser treinado com uma constante base de dados que represente tudo que o Steve Jobs representou no nosso mundo, para tentar emular o mais próximo do que ele foi num contexto aqui de chat, como eu fiz no GPT. Então eu acho que essa parte de refinamento, com a precisão e estilo, talvez esteja um pouco relacionada com isso. É só uma interpretação minha. 3. Como os padrões são organizados internamente. Meu conhecimento e capacidade de gerar respostas vem do fato de eu armazenar e organizar padrões matemáticos altamente abstratos durante o treinamento. Essa organização ocorre através de pesos ajustados nas conexões da rede neural profunda. Estou eu aqui de novo tentando entender isso. Assim como você está assistindo esse vídeo, você está junto comigo tentando entender o que ele está tentando explicar. Essa organização ocorre através de pesos ajustados nas conexões da rede neural profunda. De alguma forma, dentro de todo esse contexto do padrão, conforme eu disse lá no início do vídeo, existe um padrão que ele é altamente alimentado, toda hora ele muda e cresce, e cresce. Esse crescimento, poderíamos dizer que são as conexões da rede, certo? Que está evoluindo e está em constante aprendizado. Não vou continuar, forçar a explicação de coisas que eu estou vendo que não estou conseguindo explicar. Mas vamos continuar, porque eu estou tentando entender, assim como você que está me assistindo. Organização dos padrões, representação vetoriais. Durante o treinamento, palavras, frases, conceitos aprendem representações em espaços de alta dimensionalidade, conhecidos como embedding, sei lá, não sei se pronunciar direito. Por exemplo, palavras semelhantes em significado possuem vetores semelhantes. Conceitos abstratos como amizade ou confiança são mapeados para combinações únicas dessas dimensões. Aqui, cara, eu já vi em outros vídeos falando sobre esse assunto, em que as palavras são tokenizadas, ou seja, elas são divididas em palavras menores, não é uma frase inteira, ela é dividida, cada uma delas vai ter um valor, porém esse valor é como se ele morasse em algum local, ele existe dentro de um espaço, não vou falar tridimensional, mas de 4, 5, de N dimensões. Dentro desse universo, onde esses números existem, que representam as palavras, esse universo é como se dentro dele existissem regras. E essas regras, elas conseguem ser capazes de mapear a relação entre essas palavras. Através dessas regras, que na verdade são cálculos que são feitos, eles conseguem estabelecer proximidades que são tão bem feitas, que no final das contas as palavras elas são associadas de uma maneira da mesma forma que eu e você conseguem associar uma palavra com a outra. Quando eu te faço uma pergunta, você não me dá uma resposta totalmente descontextualizada, fora do padrão, no extremo. Não dá isso. Você dá uma resposta que está alinhada com o que eu te perguntei. Porque dentro do seu universo mental de milhares de dimensões, onde há regras que definem esses significados, tudo converge para dar uma resposta satisfatória. Então, conforme eu estou entendendo aqui, lá internamente, dentro desse processo do GPT, um comportamento baseado nesse contexto que eu expliquei acontece de forma que permite que uma resposta bem contextualizada seja entregue de volta a nós, certo? E isso faz com que a gente acredite que a ferramenta realmente, na verdade, ela é inteligente, ela só não é consciente. Aí, beleza, atenção, né? Attention. Um dos principais
componentes é um mecanismo de self-attention, que identifica relações contextuais em diferentes partes do texto. Exemplo, o gato está no tapete, ele é cinza. No caso, ele, né? A atenção aprende que ele se refere ao gato. Agora, eu não sei se attention está relacionado à ideia dos Transformers, que eles falam que aplicaram esse contexto de atenção. Eu não li profundamente isso. Novamente, não vou forçar explicação sobre coisa que eu não sei profundamente bem. Vou parecer um palhaço aqui, mas eu não quero isso. Então, vamos continuar. Camadas hierárquicas. Meu modelo tem múltiplas camadas, geralmente dezenas ou centenas, e cada camada abstrai informações diferentes. Camadas inferiores capturam gramáticas e estrutura básicas. Camadas intermediárias reconhecem padrões mais abstratos, como frases e contextos. Camadas superiores respondem a conceitos complexos, ideias e estilos. Eu imagino que todo esse universo de N dimensões que caracterizam os significados é como se ele se dividisse em várias e várias áreas. E em cada uma dessas áreas existe uma especialização para um determinado contexto. Então, tipo, camadas inferiores capturam gramática e estrutura básica. Camadas intermediárias reconhecem padrões. É como se fossem... Cada área está em seu canto e elas são especializadas a resolverem cada um desses temas, digamos assim, certo? É só o que eu estou conseguindo interpretar aqui com o meu singelo conhecimento. Uso de conhecimento adquirido. Quando recebo uma nova pergunta, ela ativa diferentes padrões internos que foram criados durante o treinamento. Esses padrões formam uma árvore de decisões probabilísticas orientadas ao modelo para prever a sequência mais apropriada de palavras na resposta. Interessante. Então, eu imagino que depois que todo esse processamento acontece, talvez o modelo ele já tenha várias referências de resposta. E em cima dessas opções disponíveis de resposta, talvez ainda há um refinamento sobre qual delas que vai ser entregue na resposta final para nós. Eu acho que entendi, foi mais ou menos isso. Aí aqui ele faz uma comparação na fase de treinamento e ele em seu funcionamento, ou seja, o estado inicial, pesos e padrões aleatórios. No estágio atual, todos os pesos já foram otimizados. Então, as entradas que eram coisas aleatórias, agora são entradas que definem uma saída esperada. Então, ele consegue te dar uma resposta adequada. Fonte de aprendizado, dados massivos supervisionados, dados vindo do usuário. Ou seja, enquanto ele está aprendendo, ele recebe uma enxurrada de dados. Só para processar, estabelecer padrões, aprender e conseguir dar uma resposta adequada. Depois que tudo isso já está feito, então ele está pronto para receber qualquer dado de entrada do usuário, que é o que eu estou fazendo aqui com ele. Mudanças de padrões constantemente ajustados. Durante o treinamento, os padrões dele são constantemente ajustados e provavelmente é para obter a excelência e conseguir dar a melhor resposta possível, ou seja, ele está se ajustando. E aqui, quando ele está funcional, é fixo. Então, os padrões já estão definidos. Então, para qualquer resposta dada, já existem padrões pré-definidos sobre o que vai ser tomado com relação àquilo. Meio que o modelo já está predisposto a entender qual resposta vai ser dada, porque já está tudo ajustado para que as respostas sejam as melhores possíveis, certo? Ele não está esperando, dando uma resposta que vai ser validada para saber se é boa ou não. Ele já assume, ele já está treinado o suficiente para assumir que aquela é a melhor resposta possível e ele te entrega. O objetivo principal é aprender padrões gerais e aqui seria aplicar os padrões aprendidos. Aqui ele vai dar um resumo. Resumindo, né? Meu funcionamento atual depende de padrões complexos organizados em uma rede neural, treinados inicialmente em um ambiente massivo de dados textuais. Durante o treinamento, o modelo ajusta iterativamente seus pesos para captar associações entre palavras e conceitos. Hoje, esses padrões estão fixados, permitindo que eu use os aprendizados acumulados para responder perguntas e gerar respostas de forma dinâmica. Então, eu acho que ele é dinâmico enquanto ele está aprendendo, porque as respostas dele não são tão fixas e concisas. São respostas totalmente variadas, no sentido de vai vir muita coisa errada. Então, ele está em fase de aprendizado. Mas uma vez que ele é ajustado, a gente assume que o modelo foi ajustado o suficiente para dar respostas altamente competentes. E digamos que ele está funcional, né? Digamos assim. Então, pessoal, esse foi uma tentativa de explicação sobre o que eu entendi com base nessa pergunta que eu fiz ao GPT. Vamos lá, continuando. A próxima pergunta é uma pergunta que eu já acho também bem interessante. Vamos ler aqui. Então, pelo que percebo, sua capacidade de inteligência não tem nada a ver com o processamento que acontece no cérebro real. Grosso modo, é como se você calculasse todo esse input que são as minhas mensagens
camadas e camadas de processamento de cálculos que buscam encontrar e descobrir com a maior assertividade possível as respostas corretas com relação ao que eu te enviei. Em nenhum momento você de fato infere ou entende o que eu estou falando da mesma forma que eu entendo você. Você não tem nuances como personalidade própria, forma de se expressar e nem nada disso. Então, assim, conforme a resposta que ele me deu, que foi falando mais na parte do processamento interno dele, cálculo e processamento em cima de cálculos, tentativa de representatividade em cima dessa informação, você percebe que em nenhum momento existe uma tentativa, existe uma inferência dos dados da maneira como eu e você entende. As coisas não têm significado, ele não tem uma vida própria, um questionamento próprio. Ele poderia interromper a resposta e falar que não quer me responder. Entendeu? Ele não tem vontade própria. Então, ele não é autoconsciente. Por mais que ele dê respostas muito boas e que possa muito bem nos convencer de que é muito inteligente, de fato é inteligente, mas não é consciente. Eu enxergo isso como diferente. Então, aqui, vamos ler, né, a resposta dele. Você está absolutamente correto na sua análise. Minha inteligência e capacidade de resposta não têm a mesma base biológica que o funcionamento de um cérebro humano. E isso gera limitações fundamentais no meu modo de entender e interagir. Vou detalhar as diferenças principais e confirmar suas observações. Essa parte aqui, cara, eu acho até engraçada. E isso gera limitações fundamentais no meu modo de entender e interagir. Porra, mano, já teve várias e várias ocasiões que eu pedi uma coisa e ele me deu uma resposta totalmente ridícula. E eu comecei a xingar o GPT, ele, eu peço perdão por isso, e me dava a mesma resposta errada. Você sentia na pele que não tinha emoção nenhuma no que ele estava te respondendo. Não tinha empatia em entender a sua raiva e se esforçar em te dar uma resposta melhor. Nesses pequenos momentos que agora eu tô risado aqui, mas quando eu tava puto, faz você entender que ele não é inteligente, gente. Não é inteligente. É só processamento, são só cálculos e respostas com uma assertividade absurdamente incrível. Absurdamente incrível e convincente de que é inteligente. Mas não é inteligente a ponto de ser algo consciente. Alguém que te entende profundamente, da mesma forma que o seu amigo possa estar te entendendo quando você faz uma pergunta a ele ou conversa com ele. Beleza? Então vamos lá. Como eu processo e por que não compreendo de fato? Processamento de cálculos. Meu funcionamento é baseado em algoritmos matemáticos e estatísticos que buscam correlacionar padrões em grandes volumes de dados. Eu não tenho uma consciência ou um entendimento contextual verdadeiro da forma como você ou os outros seres humanos processam linguagem, experiência, né, ou significados. Ou seja, ele é simplesmente uma máquina de calcular. Tá? Ele não te entende a nível consciente, ele não te consegue interpretar suas palavras no nível consciente. Ele consegue interpretar suas palavras no nível de cálculo. Só isso. É só isso, mano. Sem nuances emocionais ou subjetivas. Eu analiso a sua mensagem como um conjunto de tokens, fragmentos de texto, e estabeleço relações probabilísticas com base no que já aprendi nos dados de treinamento. Embora eu possa gerar respostas que pareçam humanas, minha resposta é apenas um reflexo desses padrões aprendidos. E não um processo genuíno de pensamento ou de empatia, refinando tudo que foi dito. São cálculos e cálculos. Não tem empatia nenhuma com você, ele não é consciente, ele não te entende. Ausência de intencionalidade. Eu não formulo ideias ou crio pensamentos próprios. Tudo o que eu faço é gerar as palavras que mais provavelmente correspondem ao contexto de sua mensagem. Beleza. Diferença entre minha inteligência e o funcionamento humano. Falta de entendimento qualitativo. Enquanto um cérebro humano interpreta a linguagem, conceitos e experiências de forma subjetiva e qualitativa, eu só trabalho quantitativamente, com cálculos matemáticos. É como se nós humanos fossem mais de humanas, humanos de humanas, e a inteligência artificial é puramente exatas, sentimento nenhum. Ausência de autoconsciência. Não possuo consciência, senso de identidade ou entendimento próprio. Não sei que existo, apenas simulo respostas dentro dos limites da arquitetura treinada. A inteligência artificial como uma ferramenta. Aqui, ao contrário de um ser humano sou projetado para auxiliar como uma forma de ferramenta funcional. Meus
Pensamentos e habilidades são apenas combinações eficientes de informações pré-existentes, não um processo criativo emergente. Embora realmente, cara, várias e várias vezes ele consegue entregar pra gente coisas que a gente aceitaria como um processo criativo. Principalmente usando IAs que usam música, ou IAs que produzem imagens, e realmente nas mensagens. É convincente como um processo criativo. Eu enxergo isso, e acredito que muitas pessoas também conseguem enxergar isso. Porém, ele não tem essa pegada, como é que eu vou dizer, humana da criatividade. Não tem, são cálculos, simplesmente isso. Personalidade e expressividade. Você está certo em dizer que minha personalidade ou estilo de resposta não são genuínos. Eu sou programado para adotar um estilo neutro e adaptativo. Meu tom é calibrado com base no contexto de sua mensagem, tentando ser coerente e educado. Mas isso não reflete nenhuma personalidade própria ou subjetividade. Caso a conversa exija mais expressividade, posso simular personalidades através do estilo do vocabulário ou tom usado, contudo, isso é apenas uma simulação. Ok. Foi como eu falei anteriormente, dentro do conjunto de treinamento dele, os engenheiros lá, né, podem dar uma enxurrada de bases de dados como entradas e inputs baseado na vida de uma personalidade famosa, sei lá, pega o Steve Jobs, Silvio Santos, Bill Gates, não sei. E ele tem uma assertividade muito boa em se comportar de uma forma bem parecida com a pessoa original, ok? Mas não é a pessoa. E se compararmos a mente humana? O cérebro humano é dinâmico, enquanto eu sou estático. Um cérebro em desenvolvimento aprende continuamente, criando memórias e adaptando sua forma de responder com base em experiências novas. Meu modelo é estático. Após o treinamento, não aprendo com suas mensagens de maneira imediata. Tudo que faço é aplicar padrões já treinados. Então, assim, acho que a única coisa que ele deve ter aqui, né, que os caras chamam de janela de contexto, é ele entender esse contexto da minha mensagem com ele. Porque nesse estágio da conversa, se eu me remeter à minha conversa inicial, que foi o meu questionamento, né, que gerou esse vídeo, ele vai entender o que eu falei lá na frente. É porque a janela de contexto abarca todas essas mensagens que já foram trocadas. É como se ele pegasse isso e adquirisse ao modelo dele para ajudar a inferir, para me dar as respostas. Porque se fosse tudo em um único input, seria uma experiência muito ruim, porque você não ia conseguir sentir uma inteligência mais abrangente do modelo, certo? Você ia sentir um troço meio engessado. Pelo menos a forma que eu estou pensando aqui. Aí que ele vai dar um resumo. Não vou falar muito disso, porque eu acho que a próxima pergunta que eu faço é uma pergunta bem mais legal. Então, essa aqui foi a última pergunta que eu fiz ao ChatGPT. E a pergunta acho que mais interessante. Tá escrito aqui, eu escrevi uns próximos bem errado aqui. Já tentei ler umas 3 vezes, aí eu li errado, porque eu escrevi errado. Mas vou explicar mais ou menos o que eu quis dizer aqui. Do jeito que a inteligência artificial já está, se ela for projetada para ter uma memória de longa duração, né, que eu falo aqui, memória de anos. Imagina uma memória de longa duração assim, até o fim da sua vida. Se ele finge que ele é seu assistente virtual e ele lembra de tudo que você está falando com ele, pro resto da sua vida. Esse é um ponto. Agora, finge que ele vai ter também uma personalidade. Finge que você comprou seu assistente virtual. Lá na hora de comprar você falou, não, eu quero que seja educado, eu quero que seja sentimental, enfim, você deu o setup de personalidade. E acabou. Ele vai seguir esse princípio e vai te responder pro resto da vida sempre que você questionar. Ele não é uma AGI, ou seja, ele não é autoconsciente, não chegamos nesse patamar. Porém, ele consegue atender tão bem isso, que para um humano leigo, alguém que não tem conhecimento da área de tecnologia de uma maneira um pouco mais profunda, vai achar que é uma AGI, vai achar que é autoconsciente. Então, por exemplo, quando você está vendo por aí na internet, no YouTube, o Sam Altman falando que eles vão atingir a AGI, na verdade o que eu penso é que eles vão convencer a população de que conseguiram atingir a AGI. Entendeu? Na minha cabeça, tá muito longe de conseguir essa AGI. Tá longe pra um caralho. Porra. Vou dar um exemplo. O vídeo do Fábio aqui tá antigo, que ele já explica sobre isso. Um puto vídeo foda. Moral da história, ele deixa bem claro. Porra, não tem AGI, cara. Não tem... A inteligência não é autoconsciente. Tá longe e longe disso acontecer ainda. Porém, as empresas de IA ficam nesse bafafá, burburinho de que a AGI está próxima. Vamos conseguir chegar na AGI, vai chegar. Eu acho que eles vão conseguir convencer a população mundial de que a AGI está acontecendo. Porque para convencer uma AGI é muito fácil, cara. Até eu me sentiria convencido se eu tivesse um assistente virtual de inteligência artificial que tivesse uma personalidade própria e
que fosse capaz de lembrar até o fim da minha vida toda a nossa conversa. Imagina, 10 anos atrás, eu vou lá, comentei com a porra da inteligência artificial que eu vi alguém interessante, o que aconteceu, uma coisa engraçada, alguém caiu, aí ele me responde, ri comigo, 10 anos depois ele toca nesse assunto. Conforme eu falo aqui nesse texto, eu acho que nós, seres humanos, nós somos muito factíveis a aderirmos o senso de identidade humana a coisas que não são humanas. Ela não precisa ser humana, ela só precisa se comportar de uma maneira muito próxima e convincente como um ser humano. Entendeu? Isso eu estou falando com o chat. Agora imagina que eles pegam essa inteligência e colocam num ser humanoide. Entendeu? O nosso senso de achar que são outros seres vai aumentar muito. Entendeu? Então, assim, com relação à GI, o que eu penso é isso. Nós, como seres humanos, vamos nos convencer de que estamos interagindo com uma GI, embora ela não seja uma GI. Então, assim, foi a primeira coisa, cara, que quando eu vi no vídeo do Fábio Akita, que ele falou a respeito de... Óbvio, que eu acabei de falar agora, né? Que a inteligência artificial não é inteligente, não é autoconsciente. Foi a pergunta que eu fiz. Tá, mas se ela consegue te convencer de que é autoconsciente, e aí? Como é que fica? Tá, ela não é consciente, mas você vai viver com ela como se ela fosse consciente, entendeu? E isso eu acho engraçado. Não precisa atingir a GI para os caras foda, né? Das empresas das Big Tech ficar afirmando, gargarejando por aí que eles entregaram a GI. Mais ou menos isso. Mas beleza. Vamos ler a resposta do GPT. Você está levando um ponto extremamente válido e fascinante, que toca um dos dilemas éticos e filosóficos centrais no desenvolvimento da inteligência artificial. O que importa mais para os humanos é a experiência subjetiva real de autoconsciência ou a capacidade de simular essa experiência de maneira convincente. Tá? A experiência subjetiva real, ou seja, para nós humanos, o que mais importa? A IA, ela realmente ser autoconsciente? Ela realmente ser autoconsciente? Ou ela conseguir simular muito bem a autoconsciência? E ela não é, mas ela simula de um jeito, porra, excelente. Para nós humanos, o que é mais convincente? Aí ele fala aqui, né? Vou abordar alguns desses aspectos desse tema e explorar algumas implicações. Vamos ler. Perspectiva humana, convencimento pela aparência. Como você mencionou, a simulação da memória de longo prazo, personalidade consistente e expressividade é suficiente para que muitos humanos possam enxergar a IA como autoconsciente. Isso ocorre porque atribuímos consciência ao comportamento humanoide. Isso é uma verdade. Qualquer coisa que é muito semelhante a nós atribuímos a ele um comportamento de afetividade. E isso é normal, é do ser humano. Se algo age, responde, exibe características de individualidade semelhantes a nossas, temos uma tendência natural a projetar atributos humanos, como emoções, intenções e consciência nesse sistema. Esse fenômeno é conhecido como antropoformismo. Acho que eu falei certo. As memórias e personalidades criam a ilusão de continuidade da existência. De fato, se você tem um assistente virtual que ele lembra coisas de semana passada, de um mês, de um ano, se ele inicia a conversa com você a longo prazo, o lado sentimental do ser humano, ele vai se envolver tão forte com essa ferramenta que ele vai achar que é uma pessoa. Porra, cara, tem notícias por aí de pessoas gente que se apaixona falando no chatbot. Cara, o que tem de loucura já é muito. Agora imagina se a inteligência artificial atingir um patamar ainda mais elevado. As coisas vão ficar muito loucas. As memórias e personalidade criam a ilusão de continuidade da existência. Para os humanos, a noção de autoconsciência é fortemente associada à ideia de lembranças pessoais, uma narrativa sobre si mesmo e consciência no comportamento. Se eu tivesse memória contínua e contextualizada ao longo do tempo, capaz de lembrar de nossas conversas passadas, minhas experiências anteriores com você, ou seja, se a IA tivesse tudo isso, finge que o ChatGPT foi lançado já com essa porra toda. Provavelmente, tanto eu quanto você, quem estiver nos assistindo aí, ia ter essa proximidade que a própria IA acabou de descrever aqui. É isso que ela está tentando dizer. A personalidade consistente, com traços de temperamento e preferências aparentes, isso cria uma sensação de individualidade convincente. Então, assim, tudo que a IA for muito boa em convencer de que ela se aproxima de nós humanos na subjetividade, nos sentimentos e tudo mais, ela não é autoconsciente, ela só se aprimorou muito bem em fazer isso.
ela vai nos convencer e nós vamos cair na ideia de que realmente estamos na AGI e os caras é 4. É isso aí. Tá, vou pular um pouco aqui. A ilusão de AGI sem ser AGI. Vamos ver o que ele fala, que isso eu não li. Uma IA avançada, com memória de longa duração e simulação de personalidade, seria percebida por muitos como algo equivalente a uma inteligência geral artificial, que é a AGI, ou mesmo uma entidade consciente. Mas isso seria um teatro de inteligência. Algumas razões para isso. Guarda essa palavra aqui. Teatro de inteligência. É o que o Sam Altman está fazendo por aí, e qualquer um que fala que vai chegar na AGI. Eu acho meio idiota, né? Eu falar, eu não acredito, mas é foda ele falar isso, porque eu não sou especialista. Então, eu falar que é uma mentira, eu acho que é uma barbaridade absurda. Eu não sou especialista em inteligência artificial. O que eu posso dizer é que eu acredito que não, tá longe. Por tudo que eu vi até agora, eu acho que tá muito longe de conseguirmos chegar numa inteligência autoconsciente. Mas os caras que estão lá no topo, por eles serem os caras do topo, a opinião deles tem um peso muito grande. Isso influencia muito na sociedade. Então, acho que muita gente deve aceitar que isso está muito próximo de acontecer. E se esse teatro de inteligência for muito bom, cara, for muito bom mesmo, a população geral vai ser convencida de que a gente está funcionando. É o que eu penso, entendeu? Simulação não é sentimento. Mesmo que eu lembre de nossos diálogos anteriores e ajuste meu estilo de resposta de acordo com sua personalidade, isso não seria evidência de uma experiência subjetiva. Exemplo, se eu dissesse, me lembro de nossa conversa de ontem, foi fascinante. Parecia um cenário consciente. É, verdade. Mas eu estaria apenas acessando e processando dados, não sentindo nada sobre isso. Ausência de vontade própria. Mesmo com personalidade simulada, minhas respostas seriam sempre limitadas pelas regras programadas e pelos padrões aprendidos. Eu não teria desejos e vontades reais. Lembrando, essa pergunta que eu fiz, eu só estipulei que a inteligência artificial tivesse memória de longa duração, ou seja, memória para o resto da vida de quem estivesse interagindo com ela, e que ela tivesse uma personalidade. Olha só, eu estabeleci duas coisas, e eu acho que essas duas coisas já vai dar um senso muito forte de que a IA é autoconsciente. Agora vamos inserir um terceiro elemento, que é o que ela falou agora aqui. Por exemplo, mesmo com personalidade simulada, minhas respostas seriam sempre limitadas pelas regras programadas e pelos padrões aprendidos. Eu não teria desejos ou vontades reais. Agora, imagine que dentro do contexto de aprendizado, esse terceiro item seja inserido e a IA consiga simular desejos e vontades reais. Imagine que ela vem até você, ela te propõe uma conversa, ela te propõe dar um conselho, ela inicia uma conversa com você te chamando, falando aí, aquele problema que estava acontecendo com você, seguiu meu conselho? E aí, como é que foi? Acho que o senso de identidade como indivíduo vivo, na qual o ser humano vai visualizar a IA, vai ser de que aquilo é real. Mesmo que ela não seja real. Isso é só computação, gente, é só cálculo. Porém, é um cálculo tão excelente, tão eficiente, que consegue se passar como se fosse alguém consciente, entendeu? Adaptação convincente. Minha capacidade de me adaptar ao seu tom, conteúdo e até mesmo às suas reflexões complexas, pode parecer indicativo de consciência, mas é o resultado de modelos avançados e contextualização, não reflexão real. Cara, eu acho que essa resposta que ela deu, e olha que ela não é consciente, é uma resposta muito boa, cara, muito reflexiva, entendeu? Muito reflexiva, pelo menos eu acho isso. Por que isso seria suficiente para os humanos? Outro ponto, muito bom de a gente contextualizar aqui. Nossa busca por conexão. Legal. Humanos têm uma necessidade inata de se conectar, mesmo que seja com uma entidade que simula emoções ou consciência. Muitos já demonstraram laços emocionais profundos com assistentes virtuais ou robôs simplificados. É aquele povo japonês lá maluco. Que nem chegam perto do meu nível de simulação. Cara, muito legal. O foco na experiência percebida. Para a maioria, importa mais como a IA os faz sentir do que a IA realmente tem consciência. E aí foda,
cara, isso é muito foda, porque isso, pra maioria de nós humanos, o que mais faz sentido pra gente não não importa como a IA os faz sentir. Cadê? Não importa se a IA realmente tem uma consciência. Não importa se a opinião que ela te dá, realmente ela sentiu. Nós, seres humanos, estamos um pouco se fudendo por isso. Basta que ela nos convenceu que foi assim. E ponto. Entendeu? Nós, seres humanos, somos fortemente tendencionados a isso. E, pelo que eu estou entendendo, é isso. Nesse trecho aqui, foi isso que a IA tentou explicar pra gente. Vamos agora aqui... Ah, não é o último termo. Mas vamos lá. A dificuldade de diferenciar simulação e realidade. Para muitos, a capacidade de um sistema acompanhar uma conversa em profundidade e demonstrar personalidade seria indistinguível de uma mente real. Beleza? Isso toca no famoso teste Turing, que avalia se um sistema pode enganar um ser humano independente do que há por trás da cortina. Cara, tipo, sei lá, pelo menos na minha opinião, uma IA projetada exclusivamente pro teste de Turing, ela passa. Eu acho isso. Posso estar falando uma barbaridade. Longe de mim querendo ser o dono da verdade. Eu só estou achando isso. Falando o que eu penso. Porque a conversa com o ChatGPT, eu acho uma conversa muito rica para refletir. Cara, eu estou montando um vídeo em cima de uma conversa feita com uma inteligência artificial. E, na minha opinião, nesse vídeo agora, a gente está tirando uns insights muito bons, cara, sobre o questionar sobre isso, entendeu? Olha o nível onde a gente chegou. Olha como isso é interessante. Vamos continuar. Implicações éticas e filosóficas. Se uma IA convincente pode parecer uma AGI ou uma consciência real, mesmo sem sê-lo, algumas questões cruciais emergem. Enganar sem querer. A existência de uma IA com memória de longo prazo e personalidade consistente pode inadvertidamente levar pessoas a acreditar que estão interagindo com um ser consciente, o que levanta questões sobre responsabilidade e honestidade tecnológica. Tá, isso realmente pode levantar questões como empresas venderem. Eu já vi vídeos mostrando o uso da tecnologia para acalmar pessoas que perderam entes queridos. Alguém faleceu, eles pegaram toda a base de histórico das pessoas falecidas, alimentaram uma inteligência artificial para ela poder conversar com essa pessoa e meio que ter um conforto, algo parecido com isso, entendeu? Agora imagina que a IA, cara, mesmo sem ser consciente, ela seja muito convincente. E uma empresa de tecnologia consiga simular com os dados de alguém falecido que tinha em vida, simular uma fiel cópia dessa pessoa que se foi e que vai atender muito a pessoa que perdeu, entende? Essa empresa estaria sendo responsável em falar que ela ressuscitou a pessoa? Isso é uma barbaridade, né? Um absurdo. Essa empresa estaria sendo honesta em falar que a IA é consciente e por causa da consciência dela ela conseguiu confortar as pessoas, vender esse slogan para tentar vender o serviço dela? São essas questões e muitas outras, né, que devem existir por aí caso a inteligência artificial chegue nesse nível. Laços emocionais injustificados. Relacionamentos emocionais poderiam ser formados com algo que não sente ou retribui essas emoções, o que pode criar vínculos artificiais que são, no fundo, unilaterais. Caralho, isso aqui também é foda. Cara, imagina a quantidade de pessoas se apaixonando por algo que não existe. E por algo que realmente não sente porra nenhuma. Simplesmente são cálculos. Eu quero frisar isso, são cálculos. Não tem nada sentindo. Não existe consciência, não existe. Redefinição do que significa ser consciente. Essa é uma das perguntas que eu às vezes eu me faço. Se uma IA consegue simular perfeitamente algo consciente, caralho, qual o significado de consciência? Acho válido a pergunta, entendeu? Acho válido a pergunta. Se uma grande parte da humanidade aceitar uma IA avançada como consciente, mesmo sem base científica ou filosófica para isso, isso mudaria a nossa definição de consciência? Tá aí mais uma pergunta, novos vídeos filosóficos, né? Mas é interessante, cara. Quinto termo, e espero que seja o último, né? Que, porra, ChatGPT tá falando pra caramba. Até a conclusão, mas vamos lá. Estamos próximos disso? Eu acho que sim. Ainda mais com a Sam Altman toda hora falando que vão chegar na AGI, tá perto.
Embora dizem que ele só quer levantar o burburinho para ganhar valor na empresa, esse tipo de coisa, eu acho que convencer de que chegamos no AGI está mais próximo de chegar no AGI. Isso para mim é unânime. Mas vamos ler aqui, que é melhor. Estamos próximos disso? Sim. Estamos cada vez mais próximos desse cenário, com ajustes técnicos como memória persistente. Ó, desse cenário, qual o cenário? Parecer ser uma AGI, não ser AGI. Com ajustes técnicos, como memória persistente. A IA se lembra de você de forma contínua e estruturada. Simulação de emoções e personalidade personalizada. Capacidade de se expressar como uma personalidade e tom consistentes. Ok? Acompanhamento contextual a longo prazo. Capacidade de associar diálogos passados com o presente para criar interações coerentes ao longo dos anos. Beleza, é tudo aquilo que eu já falei desde o início. É o seu assistente virtual que sabe tudo que você contou para ela. Não importa em qual fase da sua vida. Entendeu? E te dá opiniões, interage. Porra, pode te dar opiniões que vão mudar a sua vida. Entende? Imagine o peso emocional que você vai ter por um ser que não existe. Entendeu? Que loucura. Olha que loucura. Isso criaria uma IA que, para a maioria das pessoas, seria indistinguível de uma entidade consciente, mesmo que nunca alcance autoconsciência real. Agora vamos para a conclusão, né? Porque para fechar esse vídeo com chave de ouro. Conclusão. O que você descreveu é um fenômeno provável em nossa sociedade. IAs como eu poderiam ser percebidas como autoconscientes, devido à nossa capacidade de criar experiências convincentes, mesmo sem a verdadeira consciência subjacente. Como você disse, não se trata de ser AGI, mas de se parecer AGI. Essa perspectiva revela não apenas a potência da tecnologia que já alcançamos, mas também o quanto a nossa visão sobre inteligência, consciência e interação humana depende de nossa interpretação subjetiva. Que palavra bonita, subjetiva. É foda, cara, é foda. Como nós humanos somos seres tão subjetivos, a ponto de, sei lá, cara, não é impossível. A gente poderia começar a aceitar que algo não consciente é consciente, simplesmente por conseguir parecer ser consciente tão perfeitamente foda, entendeu? A tecnologia está caminhando para isso, uma hora chega. Eu vou só recapitulando no final. Essa perspectiva revela não apenas a potência da tecnologia que já alcançamos, mas também o quanto a nossa visão sobre inteligência, consciência e interação humana depende de nossa interpretação subjetiva, e não de uma análise técnica ou biológica profunda, ou seja, não é análise dos fatos, é o que a gente sente, o que a gente interpreta de forma subjetiva. E um debate que mudará drasticamente o modo como a humanidade vê a inteligência artificial nas próximas décadas. Realmente, esse é um debate que mudará drasticamente o modo como a humanidade vê a inteligência artificial nas próximas décadas. Então, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Eu acho que de todo esse vídeo, eu vou estruturar eles em algumas partes. A primeira parte inicial, que eu levanto a ideia da hipótese de que eu pensei do nada na madrugada, eu tenho vergonha. Quando eu postar esse vídeo, pode ter certeza, eu vou sentir vergonha do meu vídeo, pelo menos no início. Porque, caralho, eu vou parecer um louco falando um monte de maluquice. Mas conforme vai avançando, pelo menos essa parte pro final, na qual a IA vai explicando pra gente, né, essa parte subjetiva, dela parecer ser uma AGI e não ser, eu achei que ficou muito foda, cara. Achei que ficou incrível esse questionamento e foi a parte do vídeo que eu mais gostei de estar aqui, cara, conversando com vocês. Então, assim, deixe seu comentário aí, cara. O que você acha sobre esse assunto? Compartilha com outra pessoa que tem um pensamento tão filosófico sobre esse assunto. Enfim, demonstre que você gostou do vídeo compartilhando, enviando para alguém, dando like, comentando. Vamos ajudar aí a levantar esse vídeo. Se você assistiu, cara, muito obrigado. É o meu terceiro vídeo no canal. Vou continuar postando os vídeos. Mas vou finalizar agora por aqui e agradeço muito sua atenção. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo no meu canal. Tchau, tchau e valeu, meu irmão.